Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e audiodescrição de fotografias. Uma experiência estética acessível a pessoas cegas, com baixa visão e idosas. Apoio cultural. Este projeto foi aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016 e recebe apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006. Ao lado, a logomarca Ceará Cultura, Secult, e o brasão da nossa bandeira, símbolo do Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura. A seguir, texto Os Olhos de Elizabeth, publicado no livro Contos de Ir Embora, de Natércia Rocha, narrado por Argentina Castro. Ela está sentada em uma poltrona, atrás dela há apenas um fundo preto. O vídeo tem duração de 9 minutos. Título: Os Olhos de Elizabeth. Aquela tinha sido uma tarde normal na repartição. Papéis protocolados, carimbos assinados, despachos prontos. E Elizabeth dos Anjos, com seus olhos verdes de angústia, conferia o relógio sem pressa, organizando pastas no fichário, passando álcool na mesa manchada de carbono, cobrindo as calculadoras, balbuciando alguma história sem importância para as colegas que também esperavam a sirene das 5 estrondar, avisando o final do expediente. Naquele dia, Elizabeth, mais uma vez, cumpria a rotina dos últimos 6 meses. Pagar a promessa de ir à missa às sextas-feiras, rezar o rosário da Mãe de Deus com a cabeça coberta por um véu preto, imitando rituais de antepassados, lembrança que guardava com carinho na memória da infância. Nunca fora dada a orações, nem atinada em suas eficácias, mas a mesmice dos dias vinha trazendo uma melancolia morna que agora ela tentava expurgar naqueles sacrifícios tristônios. Difícil ir à igreja aquele horário, condução lotada, gasto extra de vale-transporte e principalmente a fome, que precisava ser enganada com água e chiclete até a distribuição do vinho e do pão bem depois das 7 da noite. Encolhida embaixo de uma laje, na parada do ônibus, bolsa agarrada ao peito, tentando se proteger da chuvinha insistente que caía desde o começo da tarde, Elizabeth apertava e arregalava os olhos na tentativa de ler o letreiro fosco dos lotações da periferia. Um Fusca parou e buzinou 2 vezes. Ela olhou, mas não se mexeu. O motorista insistiu, abriu com sacrifício o vidro do passageiro e fez um sinal com a mão. Abaixando o corpo para ver melhor, ela reconheceu o pároco novo que havia uns 3 meses viera substituir o anterior, Padre Lira, afastado por aposentadoria ou doença. Não sabia ao certo. Vai à missa? Perguntou o homem de dentro do carro. Padre Pedro! Exclamou, surpresa. Vou sim, senhor. Espero a condução. Respondeu, à beira da calçada, com a bolsa protegendo a cabeça. Quer carona? Sair dessa chuva? Ela ergueu o corpo, olhou comprido, exultante, e avistou o ônibus que apontava na avenida, ainda parado no sinal. O padre, com o corpo apoiado na mão direita, fazendo esforço para enxergá-la pela janela, abriu e empurrou a porta do carro. Elizabeth ainda fez menção de dizer alguma coisa, quase ergueu o braço para sinalizar ao ônibus, mas quando deu por si, estava sentada ao lado do sacerdote, recebendo uma toalha pequena para secar a água do rosto. Como é que o senhor me conhece? Ele sorriu sereno. Sempre a vejo na missa, às sextas-feiras. Chega cedo à igreja. O senhor está vindo de onde? Do centro. Faço compras nesse lado da cidade. E toda a trajetória foi praticamente em silêncio. Ela olhando a movimentação das ruas pela janela. Ele tamborilando os dedos na direção. É que largo cedo o trabalho, murmurou, tempos depois. E vou direto, disse ainda, justificando a antecipação ociosa de quase 1h30 na igreja, aguardando a missa.
15 ou 20 minutos mais e o padre parou o carro para abrir o portão da casa antiga e bem cuidada, sua residência, ao lado da igreja. E Elizabeth desceu rápido, quase furtiva, batendo a porta com força. Nem sei como agradecer, disse do meio da rua de pedra. Não precisa, respondeu ele, parado na calçada, calmo, olhando a moça caminhar apressada. Elizabeth assistiu à missa na extremidade esquerda da última fileira dos bancos de madeira, quase fora da igreja. Sentiu vergonha de cobrir a cabeça com véu preto e não se concentrou em nenhuma conta do rosário da Mãe de Deus. Também não escutou palavra, até o momento da elevação do corpo e do sangue de Cristo, quando, por causa da promessa, se viu obrigada a aproximar-se para a comunhão. Foi e voltou de olhos postos ao chão. Terminado cânticos e rituais, espiou rapidamente o altar. Viu o padre de costas, guardando as hóstias consagradas no sacrário, e escapuliu pela porta escancarada ao lado. O final de semana foi diferente. Remoeu o quanto pôde o encontro inesperado com aquele homem diferente e achou engraçado como olhou tantas vezes e nunca o tinha visto. Sabia seu nome, nem lembrava como, mas não tinha reparado em seus olhos, seu jeito, sua voz, nada. Imaginou se seria solitário ou infeliz e pensou que profissão estranha era aquela, a de ser padre. Durante a semana, as atividades rotineiras na repartição pareceram mais lentas e abafadas. Na sexta-feira seguinte, com o inverno ainda bom, no final da tarde, ela foi para o ponto de ônibus, dessa vez sentindo as mãos frias, roendo com força a unha do dedo mindinho. E no mesmo horário da vez anterior, sorrindo igualmente leve, o cura reapareceu. Elizabeth ainda quis disfarçar, desviando os olhos, mas foi aproximando-se do carro, agradeceu meio sem graça a gentileza e novamente seguiram calados até a casa paroquial. Pode conversar depois da missa? Quero que veja uma coisa, ele disse. Elizabeth olhou, consentindo. Dessa vez, acomodou-se na lateral direita do altar, ao lado de uma imagem de São Sebastião, e ficou admirando aquele corpo traspassado e seminu, enquanto balbuciava as orações repetidas. A chuva havia cessado. O sacristão organizava os paramentos utilizados durante a homilia e um coroinha fechava as portas da igreja já quase vazia, quando Elizabeth aproximou-se do altar pela lateral oposta, onde ficava o Senhor morto. Venha que seus olhos precisam ver isso, convidou o padre. Segurando seu braço, conduziu-a até uma escada estreitíssima, em espiral, escondida atrás de umas pilastras largas, muito antigas, e foi subindo na frente, recomendando cuidados. Com o véu preto caído sobre os ombros, os grandes olhos verdes tentando ver o que havia lá em cima, Elizabeth seguiu o sacerdote. E chegaram até a torre mais alta da igreja, em uma cúpula apertada, com postas de vitrais coloridos, deslumbrantemente iluminados pela lua cheia que tinha aparecido com a trégua da chuva. Por todos os lados estavam anjos decaídos, homens com o sexo cobertos por panos e folhas, tridentes, pombos, cenas de guerras, jardins, miríades de imagens que Elizabeth ficou longo tempo contemplando, girando o corpo em torno de si. E ela teve vontade de cobrir a cabeça com a renda negra. Seus olhos merecem tocar essa maravilha. Despertou-a do transe, depois de um tempo docemente. Elizabeth procurou um espaço para se acomodar. Sentou-se abraçada aos joelhos e balbuciou, ainda olhando displicente, que aquela era a visão mais colorida que podia existir no meio daquela cidade cinza. De longe, esse lugar parece tão diferente, ela disse, e ele lhe ensinou que de perto quase nada é como imaginamos. Mas conversaram pouco, não havia espaço para as palavras.
Por volta das 10 horas, ele sugeriu que fossem descendo as escadas, bem devagar. Era preciso deixar o templo sagrado da beleza. E Padre Pedro a levou em casa. Chegando lá, Elizabeth dos Anjos, com seus olhos verdes mar aberto, beijou a mão do homem, sussurrou que jamais esqueceria aquele momento e saiu do carro serena. Padre Pedro foi embora pela avenida movimentada, tranquilo, procurando a lua, que começava a desaparecer com a chuva retornando forte. Fim do conto Os Olhos de Elizabeth. Audiodescrição: Renata Franco. Narração: Argentina Castro. Edição: Tiago Daniel. Texto publicado no livro Contos de Ir Embora, de Natércia Rocha. Projeto aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes, 2016.